Romanos 3, 21 até o versículo de número 26. Irmãos e irmãs, diz o seguinte, a palavra do Senhor: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, tendo ou sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho o costume de citar, e talvez os irmãos já tenham percebido, ditados populares. Na verdade, eu gosto muito, porque se você analisar bem, os ditados populares são verdades sintetizadas que a gente escuta, sobretudo, da boca das pessoas no seu sentido geral, no seu sentido mais comum, vamos assim dizer. Contudo, se faz necessário uma observação. Existem ditados populares que acabam correspondendo ao ensinamento da palavra de Deus. Por outro lado, existem alguns outros ditados populares que acabam não se harmonizando, muito pelo contrário, acabam se chocando com aquilo que a palavra de Deus, que as escrituras sagradas, elas nos ensinam. Quer ver um exemplo disso que nós estamos dizendo? Quer ver um exemplo disso que nós estamos falando? Um ditado que eu acho que todos nós já escutamos na nossa vida. Que ditado é? As pessoas geralmente falam: todos os caminhos levam a Deus. Quem aqui não já ouviu? Quem aqui não já escutou esse ditado? Todos os caminhos levam a Deus. Se você analisar bem essa frase, se você analisar bem esse ditado, à luz da Escritura Sagrada, você acaba chegando à conclusão que ele não corresponde à verdade. Na verdade, ele se choca com a própria verdade de Deus. E a gente não precisa ir muito longe para poder contestar que esse ditado ele não se sustenta. Se você for olhar, por exemplo, as palavras que Jesus Cristo nos fala, lá em João, capítulo 14, versículo 6, quando ele diz: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você percebe, não existe vários caminhos que nos levam a Deus, existe apenas um, e esse caminho é através de Jesus Cristo. Mais adiante, o apóstolo Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. E Paulo complementa: Cristo Jesus, homem. Então, você percebe que existe essa exclusividade, vamos assim dizer, no caminho que nos leva a Deus, nos caminhos, ou no caminho, melhor dizendo, que nos leva ao Senhor. E diante disso que eu estou dizendo, diante disso que eu estou falando, você pode se perguntar, você pode se questionar: mas por que será? Por que será que somente através de Cristo nós experimentamos salvação? Somente através de Jesus Cristo nós experimentamos comunhão com Deus. Somente através de Jesus Cristo nós podemos de fato ir a Deus. Por que será? Por que será? E a gente responde, pelo menos no sentido geral, porque a única forma, meus irmãos, a única maneira, minhas irmãs, de salvação existente é aquela que decorre da aceitação do sacrifício de Jesus em substituição ao pecador. Então, não há outra forma de salvação, não há outro caminho de redenção, não há um outro caminho de comunhão com Deus, a não ser que seja através deste, ou seja, de você aceitar,
de você crer, de você pôr a sua confiança no sacrifício de Jesus Cristo em substituição ao pecador, para que assim houvesse perdão, consequentemente salvação, consequentemente comunhão e comunhão com Deus. Isso, meus irmãos, isso, minhas irmãs, em linhas gerais, é o que nós chamamos de expiação. É o que nós chamamos de expiação. É por isso, meus irmãos, é por isso, minhas irmãs, que as próximas 3 lições que nós teremos, essa, a outra e depois a outra, elas tratarão sobre esse item, sobre esse assunto, especificamente falando. Que item, que assunto? A expiação de Jesus Cristo. E aqui cabe uma pergunta: quem aqui já escutou essa expressão? Quem aqui já escutou esse termo, expiação de Jesus Cristo? Levante uma das suas mãos. Levante mais alto para poder ver. E isso, então, a gente percebe que poucos já ouviram falar, a gente percebe que poucos sabem o que é que esse assunto ele significa. Então, por isso, os nossos próximos 3 estudos, a começar com o de hoje, a gente vai trabalhar a expiação de Jesus Cristo. Em outras palavras, é a morte, é o sacrifício substitutivo de Jesus, onde nós temos a base sobre a qual repousa a nossa salvação. Aí você fala, mas por que isso é importante? Aí você fala, mas por que isso é tão importante assim? Porque é daqui, meus irmãos, que deve partir a nossa crença, é daqui que deve partir a nossa confiança. Porque se a gente não colocar a nossa crença, a nossa confiança no sacrifício de Jesus Cristo, não há esperança de salvação. Não são as nossas boas obras que nos conduzem a Deus, não são aquelas coisas que a gente faz, melhor dizendo, que aos nossos olhos são corretas para que assim Deus ele venha nos aceitar. Não são essas coisas que nos tornam aceitos perante Deus, somente o sacrifício de Jesus Cristo. É por isso que esse assunto, ou seja, o assunto da expiação, ele está diretamente relacionado àquilo que a gente já estudou sobre o ofício sacerdotal de Jesus Cristo. Estava aí em nossas aulas anteriores. Cristo é o nosso sacerdote, porque ele intercede por nós, e Cristo, ele é o nosso sacerdote e intercede por nós, porque um dia Cristo, ele deu a sua vida por nós, ele expiou os nossos pecados. Então veja que os assuntos eles estão diretamente relacionados. Não é à toa, meus irmãos, não é à toa, minhas irmãs, que um grande teólogo chamado Louis Berkhoff, acerca dessa doutrina da expiação, ele diz o seguinte, abro aspas, é o coração do Evangelho, é o centro das boas novas de salvação, é a parte principal das verdades que em Cristo Deus ele salva o pecador, e são essas boas notícias que de fato são responsáveis pela nossa salvação. Então hoje a gente vai começar a trabalhar sobre a expiação de Jesus Cristo, dando conceitos gerais, vamos assim dizer. Na próxima aula, a gente vai trabalhar sobre a natureza da expiação de Jesus Cristo, e na outra aula, a gente vai trabalhar sobre a limitação da expiação de Jesus Cristo. Então, esses 3 temas, melhor dizendo, essas 3 aulas, elas vão girar em torno desse assunto, a expiação de Jesus Cristo. Hoje, a gente vai dar alguns conceitos gerais. Na próxima aula, a gente vai ver a natureza da expiação, e a gente vai ver na terceira aula o limite, até onde foi a expiação de Jesus Cristo em nosso favor. Então, nessas 3 aulas, você vai conseguir ter pelo menos uma noção geral do que seja a expiação. Hoje, no seu sentido específico, a gente vai trabalhar a causa e a necessidade de expiação. A causa e a necessidade de Cristo ter vindo a este mundo morrer em nosso lugar para que Ele pudesse pagar os nossos pecados. Isso, em linhas gerais, é o que nós chamamos de expiação. Então, a gente vai trabalhar, no primeiro momento da nossa aula, uma definição do que seja expiação de Jesus Cristo. Depois, no segundo momento, a gente vai trabalhar a causa que gerou a expiação de Jesus Cristo. Depois, no terceiro momento, a gente vai trabalhar a necessidade da expiação de Jesus Cristo. E aí, no final da nossa aula,
a gente vai trabalhar pelo menos 3 lições de caráter mais prático para a gente poder se apropriar dessas verdades. Em primeiro lugar, definição de expiação. O que é expiação? A gente vai falar várias vezes essa palavra nos próximos domingos. O que é expiação? Veja, meus irmãos, veja, minhas irmãs, a palavra expiar, de onde vem a palavra expiação, ela significa literalmente, abro aspas, pagar pelos crimes ou faltas de alguém. Pagar pelas faltas ou crimes de alguém. Significa remir, significa resgatar, significa libertar, significa redimir, significa salvar. Veja só que conceito amplo dessa palavra expiação. É você pagar pelos crimes, pelas faltas, pelos pecados de alguém, significa você remir alguém, significa você resgatar, você libertar, você redimir, você salvar. Então tudo isso está incluso nesse termo, expiação. Essa palavra expiação, ela faz parte do mundo jurídico, quem trabalha com o direito, vamos assim dizer, mas ela é aplicada ao contexto bíblico, ela é aplicada ao contexto teológico. Por quê? Não sei se vocês já atentaram, não sei se vocês já prestaram atenção, mas a Bíblia, via de regra, ela sempre descreve a Deus como um juiz. Já atentaram para esse fato? Já atentaram para essa realidade? Que a Bíblia, ela sempre descreve a Deus como um juiz. Então, se Deus é um juiz, significa dizer que há um julgamento. Se há um julgamento, significa dizer que existem réus, pessoas que estão sendo ali acusadas de crime. Se existe um julgamento e se for constatada a falta dessas pessoas que existe essa acusação de terem cometido crimes, elas serão o quê? Penalizadas, elas serão punidas. Então a palavra expiação, de certa forma, ela sai desse contexto justamente por causa dessa conotação que a Bíblia dá. Deus, ele é juiz, Deus, ele vai nos julgar enquanto seres humanos, e se forem constatadas faltas nossas, se nós não tivermos defesa, se nós não tivermos justificativa, qual vai ser o nosso destino final? A condenação, a execução da sentença. Olha só como a Bíblia descreve a pessoa de Deus. Por isso a gente precisa de remissão, porque se a gente fosse deparar com Deus como nosso juiz, nós estamos perdidos, meus irmãos. Nós estamos perdidos, minhas irmãs. E é justamente nessa condição que as pessoas sem Deus, elas estão perdidas. Por quê? Veja bem, elas vão viver toda essa vida fazendo indiferença, descaso da pessoa de Deus. Mas, inevitavelmente, todos nós, seres humanos, iremos comparecer perante o tribunal de Deus. Isto é indesculpável, ou isso é inescapável. Todos nós. Então veja, se você vai chegar à presença de Deus na condição de juiz e você na condição de réu, e se você não tiver uma defesa plausível para você, qual vai ser o seu resultado final? Condenação, juízo. A gente não pode escapar dessa realidade. Olha só como a Bíblia descreve a pessoa de Deus. Abram aí, por favor, livro dos Salmos, capítulo 7, ou Salmo 7, né, se vocês acharem melhor. Salmo capítulo 7. Essa aqui é uma daquelas facetas que nós temos de Deus. Deus é gracioso, é amoroso, é benigno, com toda certeza, bondoso, não resta a menor dúvida. Mas também a gente não pode esquecer desse aspecto. Que aspecto? Ele é juiz também. Ele é juiz também. Então não dá para a gente pegar algumas coisas relacionadas à pessoa de Deus e descartar as outras. Não, Deus, ele é um ser completo, infinitamente completo. Então, dentro dessa condição, ele também é juiz. E ele é juiz de toda a terra. Todos serão julgados por ele. Olha só, Salmo 7, versículo 11 e versículo 12.
Salmo 7, versículo 11 e 12. Olha só. Deus é justo juiz. É interessante, né? Porque aqui o salmista não só descreve que Deus ele é juiz, mas aqui o salmista descreve uma qualidade deste juiz. Que qualidade é? Qual é a qualidade que é enfatizada pelo salmista nessa primeira fase, quando ele atribui Deus ser um juiz? Qual é? Ele é justo. Então, isso de certa forma foge um pouco à nossa compreensão, sobretudo nós que somos brasileiros, que somos acostumados, meus irmãos, a ver tanta injustiça, inclusive dos magistrados, de onde deveria vir justiça, deveria vir retidão. Via de regra a gente não observa isso. E às vezes a gente perde a noção do que é ser um justo juiz por causa disso. Porém, a Bíblia, ela faz essa asseveração, ela dá essa afirmativa. Deus, ele é juiz, mas não só ele é juiz, Deus, ele é justo juiz. Então, não há como você escapar de Deus, caso você tenha alguma falta, para prestar conta com ele, porque ele é justo, ele vai esmiuçar tudo, e se for encontrada alguma coisa que seja passível de condenação, ele vai atrás, porque ele é justo, ele não deixa passar nada, absolutamente nada. Isso parece algo aterrador, e de certa forma é aterrador mesmo, e é justamente por causa disso que a gente tem que aprender o que é a expiação. Por quê? A compreensão correta da expiação que vai nos trazer paz diante dessa realidade. É por isso que nós, crentes, que fomos alvos da expiação, a gente não fica preocupado, a gente não fica inquieto, a gente não fica inseguro pelo fato de Deus ser juiz e, na verdade, ser ele justo juiz. Por quê? Lá na frente a gente vai ver. Então isso traz calma para nós. Agora, para quem não é salvo, é aterrador, é amedrontador. Por quê? Você vai cair nas mãos dele, desse juiz, que não é qualquer juiz, mas desse justo juiz. Então, o salmista ele fala aqui, Davi, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação quando? Todos os dias. Meus irmãos, minhas irmãs, vocês já pararam para pensar o que é que se passa na mente de Deus quando ele contempla a humanidade na qual aqui nós estamos inseridos, quando ele vê as injustiças, quando ele percebe os pecados, quando ele constata as iniquidades, porque nada foge ao conhecimento de Deus. Se você tomar como tabela aqui, as verdades que nós encontramos, por exemplo, no Salmo 139, também escrito por Davi, que diz que antes que a palavra saia da nossa boca, Deus já sabe, ele sabe tudo o que se passa individualmente com cada um de nós, e ele sabe tudo o que se passa coletivamente com todos nós. Então, esse Deus, ele sente essa indignação todos os dias. O pecado, a indiferença à sua pessoa, a blasfema ao seu nome, a injustiça, e no final todas essas coisas serão pesadas na sua balança. Todas essas coisas serão alvo do seu juízo e não há como escapar disso. Não há. Olha só, versículo 12. Olha só a advertência que a Bíblia faz em relação a isso aqui. Olha só. Pegará aí o versículo 12? Diz aí, se o homem não se converter, não se voltar para Deus, o que é que vai acontecer? Afiará Deus a sua espada, já armou o arco, tenho pronto. Eita, meus irmãos, Deus já está pronto para proferir a sua justiça. Para quem? Para quem não se converter. Eis, meus irmãos, eis, minhas irmãs, a necessidade urgente que nós temos de pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, as pessoas permanecerão nos seus maus caminhos, as pessoas permanecerão carentes de conversão, e em indo para a eternidade, elas se depararão com Deus como juiz, e diante de Deus não há justificativa. Como o salmista fala aqui, Deus já tem a sua espada afiada, ele já tem o seu arco pronto, então ele está pronto para proferir o juízo. É por isso que o autor aos Hebreus diz
que depois da morte acontece o que, meus irmãos? Ocorre o que, minhas irmãs? Depois da morte segue-se Está vendo aí, meus irmãos? Então, somos nós, os responsáveis, por abrir os olhos, tentar abrir os olhos das pessoas, que a gente só é instrumento nesse processo, é Deus de fato que converte, mas cabe a nós falar da verdade, porque o próprio apóstolo Paulo diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, Deus é juiz. Se o homem não se converter, ele já está pronto, espada afiada, arco pronto, para emitir o seu juízo. Olha só como a Bíblia descreve Deus, como juiz. E é justamente dentro dessa realidade, é justamente dentro desse contexto que eu, você, todos nós precisamos de expiação. Sem expiação, só há um destino para nós. Sem expiação, só há um destino para nós. E qual é o destino? Condenação. Condenação definitiva, que você não pode mais voltar atrás. Condenação eterna, que não vai ser mudada jamais. Jamais. Então, diante desse fato do juízo de Deus, diante desse fato de Deus ser o nosso juiz, diante dessa realidade dele ser o juiz justo que já está pronto para proferir o seu juízo, resta ao homem fazer uma coisa: se converter, passar pelo processo, experimentar a expiação, porque do contrário ele vai ser sumariamente condenado. A conversão, ela não é uma opção. A conversão, ela é uma obrigação. Aí a pessoa pode perguntar: mas onde é que está isso escrito na Bíblia? Tá, pelo que João Batista falou, pelo que Cristo falou. Qual foi as mensagens? Ou qual foi a mensagem que tanto João Batista como também Jesus Cristo falaram logo ali no início do seu ministério, na verdade, por todo o seu ministério? Arrependei-vos e crede em quê? É uma ordem. Arrepender-se é uma ordem. Deus, ele diz ao homem: arrependa-se, arrependa-se. Na verdade, Deus, ele ordena ao homem: arrependa-se. Por quê? Do contrário, você vai me encontrar como um justo juiz. Olha só como isso é interessante, né? Porque Deus, vamos pensar um pouquinho nisso, ele podia muito bem, de maneira sumária, condenar o homem. Isso lá desde o Jardim do Éden, quando o homem seguiu no caminho do pecado. Mas não. E ao longo de todos esses anos, em termos de história bíblica, já são 4.500. Em termos da vinda de Jesus Cristo, são mais 2.000 anos. São mais não, né? São 2.000 anos que ele está fazendo a mesma coisa, chamando os homens ao arrependimento. Por quê? Porque ele vai julgar. Então ele podia muito bem simplesmente esperar o homem chegar nesse momento de juízo no seu tribunal e emitir a sua condenação. Não, meus irmãos, além disso ele chama. Se não bastasse esse fato, ele chamou ao longo de todo o Antigo Testamento através dos profetas. Ele enviou o seu próprio filho para fazer esse mesmo chamamento. Não só ele convocou pessoas para fazer isso, ele enviou o seu próprio filho para fazer isso. Então, diante desse quadro, vamos ser sinceros, o homem é ou não é indesculpável? O que é que os irmãos acham? O que é que as irmãs acham? Tem como se justificar? Não, meus irmãos, não tem. Então, sem expiação não há salvação. Sem expiação não há vida eterna. Ok? Algo mais, Mário? Não? Então, eu queria agora, já que eu falei tanto sobre essa expressão expiação, eu queria agora trazer uma definição, um conceito de expiação, bem básico, mas é extremamente correspondente com a realidade. Ele foi emitido por um teólogo também do século passado, chamado Wayne Grudem. Eu não sei pronunciar bem inglês, mas a gente chama de Grudem porque fica mais fácil. Ele disse o seguinte, do que seja expiação. Abro aspas. Ele diz que expiação, olhem só, expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para obter a nossa salvação.
Pense numa definição curtinha, básica, mas que expressa toda a verdade. Eu vou repetir. É repetir, João? Beleza. Então, expiação, Gruden falou, é a obra que Cristo realizou em sua vida e em sua morte para obter a nossa salvação. Está vendo como a expiação é tão necessária? Está vendo como a gente precisa saber o que é expiação? E veja, quando eu perguntei aos irmãos, menos de 10% do auditório levantou a mão, mostrando que já tinha escutado alguma coisa. Isso é básico, meus irmãos. Isso é básico, minhas irmãs. Então, não perca, essa aula aqui é importantíssima para você. Então, toda vez que você escutar a palavra expiação, dentro desse contexto bíblico, aí você vai e lembra. É a obra que Cristo realizou em sua vida, é a obra que Cristo realizou em sua morte, para fazer o quê? Para obter a nossa ser humano, ou seres humanos. Cristo não precisava disso. Cristo não precisava disso. Ele fez isso por quem? Por mim, por você, por todos nós. Por todos nós, não todo mundo. Na terceira aula a gente vai ver isso. Não que não tivesse capacidade de fazer, ele teve, mas aí são outros 500, depois a gente vai trabalhar esse ponto, certo? Então, a partir dessa definição, que definição? Expiação é a obra que Cristo realizou em sua vida, é a obra que Cristo realizou em sua morte para obter a nossa salvação. A partir dessa definição a gente pode destacar alguns pontos, pelo menos três. O primeiro ponto, a expiação de Cristo, meus irmãos, minhas irmãs, envolve não só o que Cristo fez na cruz, mas a expiação de Cristo envolve o que Cristo fez durante toda a sua vida. É por isso que eu gosto dessa definição de Gruden, porque quando a gente fala de expiação, geralmente a gente só lembra dos sofrimentos vicários, substitutivos que Cristo fez por nós quando ele estava ali no Gólgota, quando ele estava ali no lugar da caveira, quando ele estava ali se contorcendo de dores no Calvário. Foi sim ali, mas não só ali, durante toda a sua vida. Porque, meus irmãos, minhas irmãs, cá para nós, toda a vida de Jesus Cristo, ela foi marcada por sofrimento. Vocês já pararam para pensar nisso? Toda a vida de Jesus Cristo, ela foi marcada por sofrimento. Aí você diz, e foi? Foi. Veja, por exemplo, para que ele nascesse, ele sofreu. Ele sofreu aquilo que nós chamamos de rejeição. Por quê? Não havia para ele e para a sua família lugar na hospedaria. Na hospedaria, melhor dizendo, na hospedaria. Então ele teve que ir para onde? Para um estábulo. Isso é ou não é sofrimento? Logo no seu nascimento. Quando ele era uma criança, teve que fugir para o Egito. Para quê? Para que não fosse morto por perseguição do rei Herodes. E aí, meus irmãos, se a gente for falar, a gente vai ver que a vida de Jesus Cristo foi uma vida de sofrimento. Então, esses sofrimentos que ele padeceu ao longo da sua vida e que chegaram ao ponto máximo na sua morte, esses sofrimentos, eles tiveram um objetivo. E que objetivo foi? Nos salvar, nos redimir, expiar os nossos pecados. É por isso que sem expiação, grava essa frase, não há salvação. Então, quando a gente fala de expiação, veja, sofrimentos de Cristo na cruz, mas não só isso, sofrimentos de Cristo por toda a sua vida. É o primeiro aspecto dessa definição. O segundo aspecto, que a expiação, ela está relacionada aos benefícios salvadores que Cristo adquiriu por nós na cruz do Calvário. Meus irmãos, minhas irmãs, a cruz é um lugar enigmático. Por quê? Ela é um lugar de dor, de sofrimento, mas também é um lugar de bênção. A cruz é um lugar de bênção. Para quem? Para nós. Um lugar de vergonha, um lugar de dor, um lugar de maldição para Jesus. Para quê? Para que tudo isso pudesse ser revertido em bênçãos para quem? Para nós. Olha como Deus ele altera
a ordem das coisas e traz as coisas para uma realidade, sob o ponto de vista humano, irracional. Porque ele transforma a maldição em bênção no sacrifício que Cristo realiza no Calvário, na expiação que ele realizou lá no Calvário. E em terceiro lugar, que a salvação, isso aqui é importantíssimo, ela só ocorre por causa da ação de um substituto. A salvação, ela só ocorre por causa da atuação de um substituto. E quando a gente pensa na expiação, quando a gente pensa na expiação de Cristo, quem é o nosso substituto? Ele? Jesus Cristo. Alguém teve que ir substituir a cada um de nós nas nossas punições. Mais ou menos, meus irmãos, mais ou menos, minhas irmãs, guardadas as devidas proporções, é o seguinte: você comete um crime, você vai ser julgado por esse crime, e é indefensável o crime, entendeu? Não tem como você fugir à condenação. As câmeras foram ali, flagraram tudo que você fez. Mas aí o que é que acontece? Ao invés de você ir para o julgamento, uma pessoa se dispõe para ir em seu lugar. Ela livra você e recebe sobre ela aquilo que você merecia. O que é isso? Expiação. Por isso, obrigatoriamente, a expiação, ela exige o quê? Um substituto. Cristo, na cruz do Calvário. Antes de Cristo, em todos aqueles cerimoniais do Antigo Testamento, o animal que era utilizado para pagar o preço, porque ao invés das pessoas receberem o castigo de Deus, o animal morria. Veja, sempre tem um substituto. Então isso é importante para mim, isso é importante para você, dentre várias coisas. Por quê? Porque a gente precisa entender, meus irmãos, que a nossa salvação, ela não está na nossa dependência. A nossa salvação, ela não está por alguma coisa que você faz ou que você deixa de fazer. A nossa salvação, ela está baseada em alguém que fez em nosso lugar. Isso tira de sobre nós todo e qualquer mérito humano, toda e qualquer vanglória, toda e qualquer soberba, todo e qualquer orgulho. Eu fiz, eu mereço, eu fiz, eu vou receber. Não. Alguém fez e por isso você vai receber. Pensar nessas coisas é nos humilharmos. Pensar nessas coisas é enxergarmos que nós não somos nada, porque tudo que somos, tudo que temos vem de alguém que fez em nosso lugar. É aqui onde você encontra a diferença do verdadeiro cristianismo para as demais religiões, inclusive aquelas que são travestidas de cristianismo. Estava até conversando com uma pessoa, uma irmã, essa semana, num aconselhamento, mostrando justamente isso. Você vai para a igreja romana, fala de Cristo? Fala. Mas fala de Cristo como a base exclusiva da nossa salvação? Não. Tem que ter Cristo e Maria. Tem que ter Cristo e os santos. Tem que ter Cristo mais aquilo outro. Ou não é assim? Aí você vai para o Espiritismo. Se fala de Jesus Cristo, fala. Cristo é um espírito evoluído, dentro da concepção kardecista, né, espírita, vamos assim dizer. Então, o que é que o espírito vai defender? Sem boas obras, não há salvação. Então, a base da salvação são as obras que a gente faz, que a gente realiza. Então, tira Cristo da jogada. Se você for para o adventismo, da mesma forma, tem que guardar o sábado. Se não guardar o sábado, aí você não é salvo, porque você precisa guardar o sábado, entendeu? Se você for testemunho de Jeová, da mesma forma, você tem que cumprir aquele legalismo que eles exigem. Se você for para as igrejas neopentecostais, da mesma forma, você vai ter que ter uma experiência transcendental para que você possa ser salvo. Então, você vai sempre perceber que é Cristo mais, mas de acordo com o ensinamento da Bíblia, é Cristo somente, Cristo exclusivamente. Deixa eu abrir aqui um parêntese. Existe um livro muito bom chamado Nossa Suficiência em Cristo, editora Fiel.
de John F. MacArthur Jr. E dentro desse livro tem um capítulo chamado A Procura de Algo Mais. Vale a pena você ler. Ele faz uma análise ali no livro de Colossenses, mostrando tudo aquilo que estava tentando se somar à obra de Cristo para mostrar às pessoas a salvação. Não há. Cristo, Cristo, Cristo somente. Então, fecha aqui o parênteses. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs, da proposta que a gente havia colocado para os irmãos, a gente conseguiu até agora vencer o primeiro ponto. E qual foi o primeiro ponto? Definir, conceituar o que é expiação. E o que é expiação? É a obra que Jesus Cristo realizou por nós, tanto na sua vida, como também na sua morte, para obter a nossa salvação. Em resumo, foi isso que nós vimos até aqui. O que é o segundo ponto? A causa da expiação. Eu quero responder a seguinte pergunta com esse ponto: o que motivou a expiação de Jesus Cristo? O que motivou os sofrimentos que ele padeceu em sua vida, sobretudo em sua morte, com o objetivo de nos salvar? Qual é a causa? Qual é a origem? Qual é a gênese, vamos assim dizer, da expiação? Vamos lá? Vamos começar a trabalhar? Meus irmãos, minhas irmãs, muitas vezes, com raras exceções, nós somos levados a pensar que a expiação se deu por uma demonstração de amor, se deu por uma demonstração de compaixão exclusiva de Jesus Cristo. Eu não sei se isso acontece com você, mas via de regra isso vem à minha mente. Quando a gente pensa em salvação, em sofrimento, a gente só liga a segunda pessoa da Trindade, a obra que Jesus Cristo fez. É verdade? É, mas não é uma verdade completa. Não é uma verdade completa. Por quê? Porque quando a gente trabalha essa questão da expiação, a gente percebe que não só o Deus Filho, mas também o Deus Pai estava originando, estava procedendo, estava desenvolvendo toda essa realidade em relação às nossas vidas. Na verdade, a gente pode dizer que as Escrituras, a palavra de Deus, ela apresenta Deus, veja, completamente envolvido no processo da expiação. Então, foi Cristo? Sim, também. Mas também foi o Deus Pai, porque às vezes, dentro dessa percepção equivocada, ou pelo menos limitada que a gente tem, a gente vê Jesus Cristo, né, como aquele de amor, aquele de compaixão, afinal de contas foi Ele que foi à cruz para sofrer em nosso lugar, e Deus, não, Deus é o juiz que vai punir, Ele está só esperando o momento, Ele está só esperando a hora, não necessariamente, porque a Bíblia diz que o próprio Deus, Ele também estava envolvido nesse processo. Na verdade, foi Ele que idealizou todo esse processo chamado expiação. E quando a gente olha para a Bíblia, para a palavra de Deus, a gente percebe isso claramente. Eu queria ler alguns textos com vocês agora. Eu vou ler pelo menos mais de um, para a gente poder ficar com essa verdade realmente muito fixada no nosso coração. Nem que a gente pare nesse ponto, mas eu queria fazer isso. Abram aí, por favor. Isaías 53, versículo 10. Lá no Antigo Testamento. Isaías 53, versículo 10. 53, versículo 10. Isaías 53, 10. Olha só o que é dito acerca da pessoa Deus Pai dentro do processo da expiação, da substituição que Cristo fez pelos nossos pecados, razão pela qual nós somos salvos hoje. Isaías 53, versículo 10. Eu vou me deter a esses textos, eles são importantes. Todos abriram? Então diz o seguinte, olha só para a parte inicial do texto, a parte inicial do versículo 10 do capítulo 53 de Isaías. Todavia, ao Senhor, e aqui, conforme a gente já estudou, ao Senhor Yahvé, agradou moê-lo, referente a Jesus Cristo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Então, foi do agrado de Deus enviar Jesus Cristo
para que ele pudesse sofrer pelos nossos pecados. Agradou a Deus enviar o seu Filho com esse objetivo, o objetivo do sofrimento, para que a partir desse sofrimento ele adquirisse para nós o quê? Salvação. Deus se agradou, meus irmãos. Deus se agradou, minhas irmãs, em desenvolver esse processo que redundaria na nossa salvação. Passaria sim pelo sofrimento do seu Filho? Sim, passaria. E veja, que mesmo sabendo que o seu Filho amado, o seu Filho unigênito passaria por todo o sofrimento, agradou a Deus fazer isso por causa de quem? Por causa de nós. Por nossa causa, melhor dizendo. Então veja que Deus, ele se agradou em propiciar para nós a nossa salvação. Ele quis, ele se deleitou nisso. Então veja o amor de Deus envolvido nesse processo. Um pouco mais adiante, Gálatas capítulo 1, versículo 4. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Olha só, o que também é dito em relação a Deus. Foi da vontade dele, desenvolver o processo da expiação, para que através dele nós experimentássemos da salvação. Gálatas capítulo 1, versículo 4. Diz o seguinte, pegaram aí, localizaram? Sim? Olha só, referindo-se a Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, isso é expiação, veja, para nos desarraigar deste mundo perverso, nos tirar desse mundo perverso, segundo o quê? Segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Então veja que Cristo foi à cruz, sofreu, fazendo aquilo que Deus havia planejado para nos salvar. Do contrário, não tinha salvação para nós, meus irmãos, não tinha redenção para nós. Estávamos irremediavelmente perdidos. O texto que a gente mais conhece na Bíblia, pelo menos um dos que a gente mais conhece na Bíblia, João 3,16, que diz o quê? Vamos lá, será que a gente pode citar de cor? Todo mundo junto, a uma só voz? Vamos lá? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Está vendo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho como expiação dos nossos pecados, ou para os nossos pecados. Então esse é o nosso Deus, meus irmãos. Ele é o Deus que é juiz? Sim. Ele é o Deus que é juiz justo? Sim. Que ele já está com a espada afiada, a flecha pronta para emitir a sua sentença aos pecadores que não se converterem? Sim. E ele vai fazer isso. Mas antes disso, ele desenvolveu todo o plano redentor, que consistia na expiação do seu Filho, para que a gente não pudesse passar por esse tribunal na condição de réu, passivo de ser condenado sumariamente por Deus. Ele fez isso antes. Então, tudo isso a gente pode enxergar também na pessoa de Deus. Enfim, a gente pode dizer que a causa da expiação, o que origina a nossa expiação, está onde? Está em Deus, nunca em nós. Significa dizer que não foi um capricho aleatório de Deus nos salvar, mas sim a demonstração do beneplácito de Deus para nos salvar. A nossa salvação, ela repousa naquilo que nós chamamos de beneplácito de Deus, com esse objetivo, o objetivo da salvação. Os irmãos, as irmãs sabem o que significa a palavra beneplácito? Quem aqui sabe o que significa a palavra beneplácito? Literalmente falando, significa o bom prazer de Deus. E foi esse bom prazer de Deus que fez com que Cristo ele viesse à terra para expiar
os nossos pecados, ser o nosso substituto, sofrer em nosso lugar e assim adquirir a nossa salvação. Tudo isso explicado nessa palavra, beneplácito, nessa expressão, beneplácito de Deus. Abra, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 9. Efésios capítulo 1, versículo 9. Botem aí na sua definição aí, quem gosta de anotar na Bíblia, beneplácito significa o bom prazer de Deus, o bom deleite de Deus, a boa satisfação de Deus. Essa é a causa da nossa expiação. Louvado seja Deus por causa disso. Efésios capítulo 1, versículo 9. É interessante porque desde o versículo 3, Paulo está bem dizendo a Deus por todo o processo da salvação, que implicou na escolha do Pai, na redenção do Filho e na aplicação da salvação pelo Espírito Santo. Mas aqui eu queria destacar o versículo 9, onde a gente encontra essa expressão aí, beneplácito. Olha só, Efésios capítulo 1, versículo 9. Olha só. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, nesse plano de salvação que ele havia falado, ou que ele estava falando, segundo o seu beneplácito que propusera em Jesus Cristo, o bom prazer de Deus que ele propôs a Jesus Cristo em ser ele o nosso expiador, vamos assim dizer. Meus irmãos, minhas irmãs, como isso é bom, saber que nós estamos aqui salvos, saber que nós estamos aqui redimidos, saber que nós estamos aqui remidos como fruto do beneplácito, do bom prazer de Deus em estruturar todo esse plano redentor para cada um de nós. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, minhas irmãs, alguma dúvida, alguma pergunta nesse segundo ponto? Que segundo ponto? A causa da nossa expiação. Então, por que nós somos, o que é que motivou, melhor dizendo, a nossa expiação? O beneplácito de Deus, o bom prazer de Deus, o bom prazer do Senhor. Resumindo, para ficar aqui esse registro, o que a gente começou a ver hoje? A gente começou a ver hoje aquilo que nós chamamos de doutrina da expiação. Essa doutrina é fundamental para que a gente possa entender o processo através do qual nós fomos salvos. E o que é expiar? E o que é expiação? Conforme nós observamos, foi o trabalho que Cristo realizou na sua vida, na sua morte, o sofrimento que ele padeceu na sua vida, na sua morte, para obter a nossa redenção. E o que foi que causou isso? O que foi que originou tudo isso? O bom prazer de Deus, o bom prazer do Senhor. Então, para fechar aqui, meus irmãos, minhas irmãs, eu queria trazer pelo menos uma aplicação para nós. Aqui eu vou acrescentar as que eu havia desenvolvido aqui para a gente trabalhar. E qual é a aplicação? A necessidade que a gente tem de considerar o amor que Deus, Ele teve por nós quando providenciou a expiação dos nossos pecados. Meus irmãos, minhas irmãs, se há algo que a gente tem que valorizar na nossa vida, é a nossa salvação. E quando a gente valoriza a nossa salvação, quando a gente medita na nossa salvação, não dá para a gente desconsiderar o que Deus fez por nós nesse processo. O que Deus fez por nós em todo esse trabalhar. Porque em Adão nós havíamos escolhido a condenação. Em Adão nós havíamos escolhido o juízo de Deus. Mas Deus, ele entrou assim, na nossa vida, derrubando a porta com o pé, entendeu? E propiciando a nossa salvação, mesmo sem a gente querer, porque a gente não queria, a gente não desejava a salvação. É o que a gente vê no coração do ímpio. A pessoa que não é salva, ela não deseja a salvação, ela não quer a salvação. Ela prefere ficar mergulhada
nos seus delitos, nos seus pecados, e até se vangloria disso. Então essa era a nossa triste realidade antes de Jesus Cristo. Então, por essa intervenção divina, desde toda a eternidade, como a gente viu aqui, foi do beneplácito de Deus expiar os nossos pecados através dos sofrimentos, através da morte do seu próprio Filho. Então, que amor é esse, meus irmãos? Que amor é esse, minhas irmãs? É um amor que a gente não pode compreender dentro da sua inteireza, que ele é infinito, mas a gente pode se alegrar quando a gente considera nesse amor. E não só se alegrar quando a gente considera nesse amor, mas fazer algo para poder corresponder pelo menos um pouco a esse amor. Então, quando a gente analisa o amor de Deus em relação a nós, a gente começa a perceber que a gente não deve ter reservas para Deus. Não, a gente não pode ter reservas para Deus, porque pelo tanto que Ele fez, faz e continuará a fazer por nós, quem somos nós para tratar Deus ou as coisas relacionadas a Deus com reservas? Não, isso aqui dá, isso aqui não dá, isso aqui pode, isso aqui não pode. Não, meus irmãos, não. Eu sempre gosto de dizer que ninguém vai pagar, no sentido de compensar, a salvação que a gente recebeu do Senhor. Não. Mas o que é que Deus espera de nós? Que a gente pelo menos responda com gratidão. Responda com gratidão. E que essa resposta grata, ela se manifeste nos nossos atos. Que esta resposta grata, ela se manifeste no nosso serviço a Deus. Essa resposta grata, ela se manifeste no nosso comprometimento com Deus. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Comigo já aconteceu várias vezes. Ao longo da nossa vida, não tem aqueles instantes que a gente recebe algo tão grande das pessoas que a gente não consegue retribuir. Às vezes um favor no momento de necessidade, às vezes uma ajuda que ela nos deu no momento que nós estávamos precisando, às vezes até no sentido financeiro, entendeu? E aí você olha assim, não tem como eu compensar, mas eu vou tentar pelo menos responder de maneira grata a tudo isso que essa pessoa me fez. E a gente procura fazer isso, não à mesma altura, porque não vai dar, porque foi muito grande a ajuda, mas pelo menos para poder reagir positivamente a essa ação benéfica que a gente recebeu da parte das pessoas. A gente não passa por isso na nossa vida. Quem aqui não já passou? Então, meus irmãos, no sentido espiritual, então, minhas irmãs, no sentido infinito, foi isso que Deus fez por nós. E a gente nunca vai conseguir compensar, mas a gente vai conseguir pelo menos responder de maneira grata. Então, pense nisso. Então, louve a Deus por isso. Então, corresponda ao amor de Deus na sua vida, cada vez mais. Você não vai compensar a sua salvação, não vai, mas você vai pelo menos tentar responder de forma grata por essa salvação. Isso vai dar uma significância muito grande para a sua vida, do que seja de fato servir a Deus, do que seja de fato servir ao Senhor. Ok, meus irmãos? Ok, minhas irmãs? Então, na semana que vem, a gente vai continuar o último ponto, considerando a necessidade da expiação. Por quê a expiação foi necessária? Semana que vem a gente vê com a graça de Deus. Então, que Ele nos abençoe, que Ele aplique a sua palavra em nossos corações e que Ele esteja cada vez mais nos ensinando acerca desse assunto que é tão importante, o assunto da expiação. Que Ele nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo, amém.